Olá! Hoje nós vamos ver um pouco sobre filtros. Vamos aprender como utilizar o software MATLAB para construir nosso filtro. O MATLAB tem uma ferramenta chamada Design Filter, que você pode acessar assim, D igual Design Filter, Enter, onde você pode escolher vários tipos de filtros que você pode trabalhar. Então a gente pode trabalhar aí com filtros do tipo Phi ou tipo I. Não vou explicar para vocês nessa aula a diferença entre os dois, mas basicamente um tipo Phi vai ser um filtro que vai ser só um vetor, tipo I ele é um filtro que vai ter vários vetores, ou uma matriz. A gente vai trabalhar o tipo Phi, que é mais simples de implementar no microcontrolador. E perceba que através dessa janela aqui, a gente pode configurar todas as características do nosso filtro. Eu vou colocar aqui para especificar a ordem do filtro. A ordem está relacionada ao número de amostras que vai ter no nosso filtro. Se eu colocar 63 aqui, nosso filtro vai ter 64 amostras. É sempre a ordem mais 1. Eu posso escolher o tipo. Eu quero escolher a frequência de passagem e a frequência de parada. Aqui eu vou colocar em Hertz. E aqui a gente coloca a frequência do nosso sinal amostrado. Então eu vou colocar aqui 2500, vai ser a frequência que a gente vai trabalhar no microcontrolador mais tarde. E aqui eu vou colocar a frequência que eu quero, de 2 Hz. E a parada vamos colocar exatamente em cima dos 60 Hz. Vamos aqui em OK. Então ele criou aí nosso filtro com 64 amostras do tipo passa baixa. Resposta a impulso do tipo Phi, 2500 amostras por segundo, seria a nossa frequência de amostragem. Banda de passagem de 2, frequência de stop band de 60. Ele gera essa struct aqui, no caso eu chamei de D. Se você clicar duas vezes, tem várias propriedades aqui. A gente está interessado nesses coeficientes. Então se eu abrir aqui, clicar duas vezes, a gente vê os coeficientes do filtro. Se a gente plotar esse filtro, plot d.coeficientes, Enter, a gente consegue ver a forma que vai ser o nosso filtro. Normalmente aqui, como é um filtro passa baixo, vai ter a resposta a um filtro do tipo sinc, que é uma onda que corresponde ao seno de x sobre x. Se a gente quer ver a resposta em frequência, podemos utilizar a função fv_to. Então aqui, abriu o nosso filtro, eu coloquei 2 Hz, a frequência de passagem está bem próximo do zero, e a frequência de corte aqui nos 60 Hz. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então perceba aqui nos 2 Hz tem a frequência de passagem, e aqui nos 60 Hz a gente vai ter nossa stop band. Perceba que esse filtro aqui está atenuando mais de 30 dB aqui na banda de rejeição, e aí a gente vai trabalhar com isso daqui no nosso microcontrolador. Mas antes, hoje a gente vai ver os vários tipos de filtro e como analisar aí um sinal. Então a gente vai pegar um sinal e vai ver o efeito de passar um filtro por esse sinal. Então agora vamos criar esse sinal. E a gente vai em New Script, colocar aí os parâmetros iniciais. Eu sempre começo limpando a área de trabalho, limpando todas as variáveis e fechando tudo que está aberto. Close all. Agora vamos criar o nosso sinal. Aqui, criação do sinal. Começando, vamos colocar a frequência de amostragem do nosso sinal e 2500 Hz, conforme eu havia comentado anteriormente. Então aqui eu vou colocar a frequência de amostragem. Vamos criar o eixo do tempo, variando de 0 até
incremento de 1 sobre fs até 4 segundos. E aí eu vou tirar 1 sobre fs, para a gente ter aí o sinal, o número de amostras par. Então aqui eixo do tempo. E aí a gente vai criar o nosso sinal. Então eu vou compor esse sinal pela soma de vários sinais. O primeiro sinal, vamos colocar um sinal de amplitude 2 volts e frequência de 2 Hz, vezes 2 Hz, vezes o T. E aí eu vou somar, vou colocar aqui 3 pontinhos para eu fazer embaixo. Vou somar outro sinal na frequência de 60 Hz, então também de amplitude 2. 2 vezes seno de 2 vezes π vezes 60 vezes t, mais, vou colocar aqui na amplitude de 100 Hz, de amplitude 1, criar aqui um sinal em 500 Hz, e também criar de 1000 Hz. Então perceba que aqui já estou próximo da frequência máxima que eu posso colocar para ele capturar, que seria metade pelo critério de Nyquist. Então 2 vezes π vezes 1000 vezes t. Mas vamos simular aqui um sinal a mais, com frequência maior do que a frequência de amostragem. Na prática, o que vai criar aqui é uma outra frequência em outra posição. Então vai ser um efeito de aliasing. Então vamos colocar aqui um valor aleatório, 5255 meia, por exemplo, 2556 Hz vezes t, mais, e aí eu vou colocar também uma constante, 2.5. Então no nosso microcontrolador poderia ser 2.5 volts. Então aqui a gente tem nosso sinal. Vamos plotar esse sinal no tempo para a gente ver como é que fica. Então eu vou criar aqui uma figura 1, e aí eu vou colocar aqui plot t, vírgula, y. Vamos nomear aqui o gráfico, title, minúsculo aqui, title, chamar de sinal. Vamos nomear os eixos também. Aqui vai ser o tempo em segundos, e aqui vai ser a amplitude. Por exemplo, poderia ser volts. E vamos rodar. Vamos salvar aqui. Então eu vou salvar aqui como filtros FI. Salvar. Perceba o nosso sinal. Então, se a gente ampliar aqui, a gente não consegue ter bem definido aí quais frequências que eu tenho somado no nosso sinal. Então, dá o zoom aqui. A gente tem uma composição de vários sinais de várias frequências diferentes. Para a gente analisar essas frequências, a gente teria que colocar a FFT, igual a gente fez na aula passada. Então, vou fazer aqui igual a aula passada. Se você quer aprender como criar a FFT passo a passo, tem aí o vídeo que eu fiz na aula passada, e aí você pode aprender. Então eu vou só pegar lá e copiar. Vou colocar aqui um do lado do outro. Perceba, aqui eu tenho o nosso sinal e aqui a gente tem as componentes nas frequências correspondentes. Então, se a gente der o zoom aqui, a gente consegue ver que a gente tem aí um sinal na componente 0, um sinal na componente 500, um sinal na componente 1000
E aí vou dar o zoom para a gente ver aqui mais perto. A gente tem um sinal na componente de 50 Hz, 60 Hz. Tem um sinal na componente de 100 Hz. E esse sinal aqui do lado, é aquele sinal devido ao aliasing, que eu não fiz esse sinal. Então é o sinal daquela frequência que a gente colocou de 2500 e alguma coisa Hz. Então é um sinal que não existe, na verdade. É um aliasing. Então, para a gente colocar aquilo tudo em um mesmo gráfico, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou tirar essa figura e eu vou colocar aqui um subplot. Subplot, que aí ele vai de duas figuras por duas linhas por uma coluna. E aí essa aqui vai ser a figura 2, a figura que vai ficar embaixo. E aí eu vou pegar esse subplot e colocar lá em cima também, quando eu ploto aqui o nosso gráfico do sinal no tempo. Então vamos rodar aqui. Então na mesma figura aí eu tenho os dois gráficos. Vamos continuar. Agora de fato a gente vai criar o nosso filtro. Então vamos começar colocando os parâmetros do nosso filtro. Então eu vou colocar aqui, ó, parâmetros do filtro Phi. Então a gente vai criar um filtro Phi. A primeira coisa que a gente vai colocar seria a ordem do filtro, filter order. Vamos colocar 63 para ele ficar com 64 amostras. Quanto maior a ordem do filtro, mais seletivo ele é. Então a gente vai ver daqui a pouquinho. Só que meu microcontrolador ele não vai conseguir trabalhar com filtros de ordem muito grande, porque a gente vai ter que fazer um cálculo, que é uma convolução, que é muito complicada para o nosso microcontrolador. Então que tem baixa capacidade de processamento. Então eu vou colocar aqui a banda. Então eu vou colocar aqui 58. Eu vou colocar a frequência F1. Seria a frequência que você quer. No caso do passa baixa seria a frequência de passagem. Eu quero que até 2 Hz eu tenha sinal ali 100%. E aí a partir de 2 Hz eu quero que atenue. E aí vai de 2 Hz até 2 mais a banda que eu vou fazer. Então até 60. Então por isso que eu coloquei aqui 58. Então eu quero fazer um filtro com banda de passagem de 2 Hz. E aí a stop band depois de 58 Hz ou de 60 Hz, que seria 2 mais 58. A gente pode fazer esse filtro assim: D igual design filter. O primeiro parâmetro que a gente vai colocar é o tipo de filtro. Então a gente vai colocar aqui low pass Phi. Então filtro Phi do tipo passa baixa. Aí eu vou colocar a ordem do filtro, filter order, e vai ser 63. No caso eu vou só copiar isso daqui, essa variável que eu criei, colocar aqui, vírgula, eu vou dar 3 pontinhos para organizar, continuar aqui os parâmetros do filtro. Eu vou colocar aqui passband frequency, da banda de passagem, passband. Tem que colocar aqui do jeito que está aqui, maiúsculo também. Case sensitive frequency F1. Então aí o nosso 2 Hz aqui. E aí vou colocar stop band frequency, que vai ser F1 mais a banda. Então por isso que eu separei assim. Então eu coloquei F1 e coloquei a banda, vírgula. E aí a gente tem que falar qual é a frequência de amostragem. Vou colocar aqui sample rate. Vai ser nossa frequência fs, que a gente já colocou lá no começo, que é 2500 Hz. Vamos fazer a análise desse filtro que a gente acabou de criar. Análise. Para fazer a análise, basta a gente utilizar a função fvtool, fvtool do D que a gente criou, então do filtro que a gente criou. Então vamos rodar aqui e dar uma olhada. Olha aí o filtro que eu mostrei no começo da aula. Se eu modificar aqui alguns parâmetros, por exemplo, se eu modificar aqui a ordem do filtro, vamos colocar um valor maior aqui. Então vou comentar esse. Vamos colocar 255. Eu estou colocando assim sempre valores que eu poderia implementar no microcontrolador de forma mais eficiente. Então se você perceber aqui, são os múltiplos de 2 elevado a n, e aí menos 1. Então, por exemplo, aqui seria 2 elevado
a 8 menos 1, 255. Vamos executar e vamos dar uma olhada na resposta do filtro. Perceba que a banda de rejeição fica bem mais atenuada se você usa um filtro com ordem superior. Outro fator interessante é que a gente pode também diminuir a nossa banda de transição. Então vamos diminuir, por exemplo, a banda de transição aqui para 30, por exemplo. Então vamos executar. Quando eu faço isso, diminui a banda, mas a atenuação também diminui, a atenuação da banda de parada. Mas a gente consegue transformar esse filtro e deixar ele mais seletivo. Para a gente visualizar melhor, vamos colocar isso aqui um valorzinho maior. Então, por exemplo, aqui vamos colocar 50. E aí vamos executar. Olha aí, então a gente consegue ver aqui. Então passa baixa, frequência de corte, frequência de passagem até 50 e a frequência de parada, e aí 50 mais 30, então 80. Se eu diminuo, o que vai acontecer? Essa banda aqui de parada vai subir, então ele vai atenuar menos a faixa que você não quer. Então vamos só dar uma olhada aqui, vamos colocar 15. Então perceba que teve até um ripple aqui em cima na banda de passagem maior, e aqui diminuiu a nossa atenuação. Você deixou ele mais seletivo, só que você perde na qualidade do filtro. Se você quer melhorar de novo, basta você ir lá e aumenta a ordem de novo. Então, em vez de colocar 255 aqui, vamos colocar, por exemplo, agora 511 e vamos executar. Então perceba, nosso filtro ficou bastante seletivo e atenuou mais aqui na faixa de rejeição. E a gente pode brincar aí de várias formas, fazendo aí vários filtros para a gente ver como é que se comporta. Beleza, então vamos deixar aqui na nossa frequência padrão, então 63, deixa esses aí salvos, e aí vou deixar assim, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer um filtro passa altas, a gente poderia colocar aqui High Pass Filter e trocar aqui F1. Então vamos fazer isso. F1 aqui ficaria F1 mais banda e aqui só F1. Então vamos fazer o filtro passa alto. High Pass Fi. E aqui eu vou colocar F1 mais banda. A banda de passagem vai ser F1 mais banda. E a banda de parada vai ser F1. E vamos ver como é que fica. Olha aí. Perceba que para esses fatores ali que eu escolhi não ficou legal. Então justamente porque eu tinha alterado aqui estava um filtro de 511 amostras, então a banda aqui está muito alta. Vamos colocar essa banda aí do jeito que a gente fez, de 58, igual estava anteriormente. E vamos executar. Então eu aumentei a banda porque eu diminui aqui a ordem do filtro. Então ele não pode ser tão seletivo. Então perceba que a gente teve aqui a banda de stop band atenuada em mais de 30 dB. Se eu aumentar a banda, aumenta a atenuação. Então se eu botar aqui, por exemplo, 100, vamos ver como é que fica. Perceba que nosso filtro atenua mais na banda de rejeição, só que ele fica menos seletivo. Vamos deixar aqui então 58. E aqui a gente deixa 2. E vamos executar. Olha aí, então nosso passa altas tem um comportamento inverso do nosso passa baixas. A vantagem de usar aqui esse tipo de filtro, eu também posso fazer filtros do tipo passa banda. Então a gente pode colocar uma frequência 2 aqui, por exemplo. Então vamos colocar a frequência 2 aqui de 500 Hz, por exemplo. E aí mudar aqui. Então aqui a gente vai colocar... Eu vou até deixar salvo isso daqui já. Então vou deixar aqui. Ctrl R para comentar. Ctrl C. Vou copiar e fazer o low pass que a gente já tinha feito. Então aqui. Lembrando que o low pass você tem que trocar aqui esse F1. Aqui vai ficar F1 e aqui vai ficar F1 mais banda. Porque ele é invertido, então você tem que espelhar.
Então vai mudar essas frequências aqui. E aí agora vamos fazer o nosso filtro de passa-banda. Então vou descomentar isso daqui, Ctrl T. Então vamos alterar aqui para bandpass. E aí a gente vai estar trabalhando aqui primeiro com passa altas. Então aqui mais banda. Então aqui vai ser só F1. Então aqui vai ser o nosso passa altas. E embaixo a gente vai colocar o nosso passa baixas. Então copiei ali. Aqui vai ser frequency 1. Aqui 1. E esse aqui vai ser 2. 2. 2. Então aqui vai ser F2. Então esse daqui, como é passa baixa, aqui é só F2. E aqui vai ser F2 mais banda. Vamos ver como é que fica. Então perceba aí o comportamento do nosso filtro. A gente consegue determinar a região que a gente quer que passe. E o resto é atenuado. Esse daqui é interessante para a gente recuperar um sinal que foi demodulado, por exemplo. Então aí a gente tem um filtro seletivo. E aí pega só uma banda. Um filtro com essa resposta seria muito complicado de representar com componentes analógicos. Então um digital você tem uma facilidade bastante grande. Então se você quiser mudar o tipo de filtro também, basta você alterar ali os parâmetros do seu filtro. Então para deixar mais organizado e a gente poder usar todos os filtros, então a gente vai colocar assim: escolha do tipo de filtro. Então escolha do filtro Phi. Então do tipo. Então a gente pode escolher passa baixa, passa alta ou passa faixa. Então eu vou criar aqui uma variável chamada filter type. E aí a gente coloca esses parâmetros que estão aqui. Então a gente começa aí pelo low pass. Então se você não quiser um low pass, deixe esse descomentado. E a gente coloca os outros aqui. Então low pass, high pass e band pass. Então aqui high pass e aqui band pass. Então os que você não quer, você comenta. Então comenta. Então no caso agora eu quero um low pass Phi. E aí a gente vai colocar aqui uns ifs. Então se aí a gente tem uma função de comparar string, strcmp, string compare, e eu vou colocar filter type. Então esse primeiro aqui é se for um bandpass. Então se tiver escrito ali bandpass Phi, a gente vai fazer esse primeiro filtro. Se não, aí eu vou perguntar else if. Aí vou de novo fazer a comparação. Se for um passa baixas, tá aqui low pass, ele vai fazer esse daqui. Então vou descomentar, Ctrl T. Dá um tab para ficar organizado aqui também. E aí se não foi nenhum desses tipos, else é porque é um passa altas. Então seria esse daqui. Ctrl T, tab, end. Então aí ficou organizado. A gente basta escolher o tipo de filtro que a gente quer. Então vamos testar para ver se está tudo certinho. Para a gente ver melhor, vamos mudar aqui para outra faixa. Vamos colocar, por exemplo, 100 Hz e vamos dar uma olhada. Então se eu deixei low pass, vamos executar. Tá, olha aí. Então filtro passa baixa. Não, vou fechar aqui e vou descomentar aqui para a gente ver todos os filtros. Tirar esse close all para não fechar. E aí eu vou colocar outro filtro agora. Então vou comentar esse e vou descomentar esse. Vamos ver o passa altas. Então aí o passa altas, não vou fechar também, para a gente depois comparar. Então vamos ver esse daqui, bandpass. Então perceba aí o passa banda. Então olha, vamos ver nosso passa baixa e o nosso passa alta, ele inverte, perceba. E o nosso passa faixa, ele é a composição do nosso passa alta mais um passa baixa que seria aqui mais na frente, então mais nessa frequência. Então se você ver aqui, praticamente não muda daqui para cá,
Só que o passa-banda, ele atenua um pouco menos na banda de rejeição, que eu tenho aí 2 bandas. Mas funciona bacana. E vamos deixar o nosso low pass. Agora vamos fazer um processamento nesses componentes do nosso filtro. Então eu vou vir aqui fazer um processamento. Então, captura dos coeficientes, igual a gente fez no comecinho da aula. Então eu vou colocar assim: A recebe d.coefficients. Eu vou fazer um processamento desse dado aqui, porque esse A ele vai ser valores fracionários pequenininhos. Então eu não conseguiria colocar lá no meu controlador, porque eu não posso trabalhar com float. Seria muito ineficiente se a gente trabalhar com float em microcontrolador. Então eu vou converter esse número para inteiro. A técnica que a gente vai usar é criar um multiplicador. Então eu vou vir aqui, criar um multiplicador. E esse multiplicador eu vou colocar como sendo um múltiplo de 2. 2 elevado a n. Então ele vai ser aqui 2, eu vou colocar 2 elevado a 12. Então 12 bits. Então nosso sinal de saída vai ter 12 bits. E eu vou criar um novo sinal chamado B. E esse sinal ele vai ser o A vezes o multiplicador. Esse sinal, por sua vez, tem que ser aproximado para inteiro. Então aqui, quando eu multipliquei, ainda vai ser um valor fracionário. Então eu só vou usar a função round para arredondar para o maior para o menor. E aí B. Então nosso C é um valor inteiro. Então aqui nosso C tem os coeficientes inteiros que vão ser utilizados no microcontrolador. Vamos plotar o nosso filtro para a gente ver como é que fica. Então vamos ver o filtro. Esse daqui a gente fez a análise do filtro Φ no espectro. E agora a gente vai fazer a análise do filtro Φ no tempo. Então ali na frequência e aqui no tempo. Basicamente eu vou plotar esse sinal. Então criar uma figura 3, e vou plotar. Plot A. Vamos dar uma olhada como ficou o nosso A. Então aqui, como eu coloquei mais para frente, a gente consegue ver melhor aí a nossa função sync, que é característica do nosso passa-baixa, tipo Φ. Só para a gente analisar, vamos dar uma olhada como é que fica a resposta de um filtro do tipo passa-altas. Então tem sempre uma funçãozinha característica no tempo. Então ó, vai ficar desse jeito. Vai ficar uma para baixo e outra meio que espelhada para cima. Então a gente tem essa resposta aí. Vamos dar uma olhada aqui no filtro passa-banda, como é que fica a resposta. Olha aí, então ele fica com esse comportamento aqui mais complicado, mais diferente. Então vou habilitar de novo o nosso close all. Vou deixar no nosso passa-baixa. O comportamento do B aqui vai ser o mesmo do A, só que multiplicado. Então ele vai ser o A multiplicado pelo multiplicador. Vamos ver o C. Então é interessante, em vez de plotar o A, a gente vê o comportamento do C e do B, ver se a aproximação está boa. Se tiver ruim, a gente aumenta o multiplicador, para a gente conseguir ter um filtro legal no nosso microcontrolador. Então vamos, em vez de plotar o A, a gente vai plotar aqui o B. E aí eu vou manter com hold on. E aí eu vou plotar o C. Então ele vai plotar o B de azul, por padrão do MATLAB. Depois ele vai plotar o C de vermelho. E aí vamos desligar, hold off. A gente pode colocar um título. Então aqui seria o sinal do filtro no tempo. Então no X-label seria a amostra, não é tempo nesse caso. E o Y-label a gente vai colocar amplitude. Vamos executar para a gente ver. Perceba que está multiplicado aqui, os valores estão maiores. Então aqui está 400. O vermelho está bem em cima do azul. Então se a gente dar o zoom aqui, então a gente vê que ficou legal a aproximação. Ó, a diferença é pequenininha entre os dois. Então o vermelho seria o real e o azul seria a nossa aproximação. Quantos mais bits você coloca aqui, mais preciso fica ali a aproximação. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 16 bits,
e executar. Perceba que ficou. Vamos dar o zoom ali pra gente ver. Ele fica exatamente em cima aí, praticamente. Então, olha aí, a diferença é mínima. Mas é interessante que a gente use o mínimo possível aqui. Se eu colocar, por exemplo, vamos colocar 7 pra gente ver, com 128 níveis. Olha aí, ele fica bem diferente, bem distorcido. Não precisa nem dar o zoom pra gente ver. Então a gente viu que com 12 fica legal. Então vou deixar 12. Então agora a gente tem que fazer de fato o nosso filtro. Então eu vou fazer isso utilizando a convolução. Aqui no nosso MATLAB basta usar a função conv, que ele já realiza a convolução pra gente. Então agora a gente vai fazer aqui a convolução. Como os filtros são simétricos, eu não vou precisar ali inverter o nosso filtro para a gente ter a resposta. Mas, pelo conceito de convolução, você tem que inverter um dos sinais e depois fazer a convolução, que seria uma espécie de multiplicação termo a termo com todos os elementos da amostra. Então, para cada amostra, a gente vai multiplicar 64 amostras ali para a gente fazer uma. Então, por isso que são muitos cálculos. Eu tenho que multiplicar e somar todas essas amostras. Então, a gente vai vir aqui e colocar assim: f, tem um sinal chamado, uma variável chamada f, vai ser o resultado da convolução do nosso sinal y com o nosso filtro a. Então o a foi o sinal, os coeficientes. Então vamos criar esse f assim e vamos criar outra variável chamada g, sendo a convolução do nosso y com a variável que a gente criou c, aqui, que vai ir no nosso microcontrolador. E aí isso tudo vou dividir pelo multiplicador, para a gente ver que vai ficar exatamente em cima um do outro. Vamos plotar esses dois aí. Então criar uma figura. Então vou criar aqui nosso sinal filtrado. Aí aqui no tempo, nosso sinal no tempo. Então vou criar uma nova figura, figura 4. Então eu vou colocar aqui plot e vou plotar. Ainda não está convertido para tempo, vamos só dar uma olhada. Vou plotar o F. E aí eu vou usar aquela mesma técnica, hold on. E vou plotar o G, hold off. Vamos dar uma olhada se a resposta dos dois vai ser igual. Então aqui está com o nosso filtro que vai no micro. E aqui com o nosso filtro que foi obtido aí do nosso MATLAB. Então vou executar. Então aí está nosso sinal. Então, ele filtrou, mas ficou ruidoso. Então, mas o que eu quero ver aqui é se ele está em cima um do outro. Então tá, ó. Então tem o vermelho e tem o azul. Então se eu ver só o vermelho, então tá praticamente em cima do outro. Então se a gente der um zoom bem grande, a gente consegue ver a diferença. Na verdade o sinal não está ruidoso, é porque a gente pegou ali até uma frequência mais alta. Então a gente tem que determinar qual é a banda de passagem para a gente conseguir ter o nosso sinal. Então vamos dar uma olhada lá no nosso sinal original que a gente criou. Então ó, a gente tem um sinal em 2 Hz, tem um sinal de 60 e tem um sinal de 100. Aquele filtro que a gente fez pegou todos esses aqui. Então vamos tentar pegar, por exemplo, só essa frequência aqui de 500 Hz. Como é que a gente pode fazer? Então eu poderia usar um filtro passa-banda e tentar pegar só ele. E a gente ajusta aqui os nossos parâmetros. Então vamos ver aqui. Então vou colocar o tipo passa-banda. E eu quero pegar o 500. Então eu vou colocar a frequência 1 próxima ali de 500. Por exemplo, 400. E vou colocar o F2, por exemplo, 550. Lembrando que F1 é a frequência do passa baixa. Vai ser, na verdade, ele vai ser 400 mais 58. Então ali ele vai pegar a banda de passagem, vai ser 458 nesse caso. Vamos deixar aqui mais
ele com a banda maior, para ficar melhor da gente trabalhar ali, para atenuar mais as outras partes. Então vamos ver aqui 300 e aqui vamos deixar no 600. Como o nosso 500 está bem longe dos outros, então o outro é 100 e o outro está em 1000, ele provavelmente vai pegar ali ele bem legal. Então vamos dar uma olhada. Vamos dar um zoom aqui. Olha aí. Não está muito bonito porque a frequência está baixa de amostragem, então a gente não tem aí uma precisão alta então, do sinal. Então como eu coloquei só 2500, a gente viu aí que o nosso sinal tem poucas amostras a 500 Hz. Mas basicamente você tem apenas o sinal de 500 Hz aí. Para a gente ver isso daqui melhor, a gente tem que fazer a FFT. Então vamos adequar nosso sinal para a gente verificar aí com a FFT. Perceba que é interessante também que quando a gente faz a convolução, vamos refazer aqui, tem uma alteração ali no começo e no final do sinal. Então perceba, vamos dar um zoom aqui. Então no começo do sinal, então aqui ó, enquanto está fazendo a convolução e não tem muitas amostras para ser passado no filtro, ele vai ficar aí um valor baixo e aí ele vai variando até que ele estabiliza. Então as primeiras amostras aí são perdidas. Então no caso as 64 primeiras amostras você poderia jogar fora, porque elas não estão representando ali de fato o nosso sinal. Da mesma forma as 64, as últimas amostras lá, têm o mesmo comportamento. Então nosso sinal convoluído ele fica maior do que o sinal de entrada. Olha aqui. Então dá o zoom aqui. Quando está saindo também o sinal, fica fazendo a convolução com zero. E aí vai ficar também alterado aí na saída. Vamos dar uma olhada aqui no nosso editor do MATLAB e vamos ver o tamanho da variável, das variáveis padrões. Então eu vou colocar aqui length, tamanho do y. Então aí eu tenho 10.000 amostras e vamos ver o tamanho do nosso filtro que foi convoluído, do f. Então 10.063. Então tem 63 amostras a mais. Então a gente pode desprezar essas amostras. Então vamos vir aqui. Em vez de plotar o sinal assim, vamos desprezar aquelas amostras. Então a gente vai fazer assim. Eu vou criar um y1, que ele vai ser o nosso G, nosso sinal G, que é o sinal que a gente criou ali com filtro para o microcontrolador. Então ele vai ser o G variando do filter order. Então ele vai desprezar as 64 primeiras amostras até o comprimento do y. Então aqui ele desprezou as primeiras 64 amostras e como eu estou indo só até 10.000, desprezou também as últimas 64 amostras. Então aqui eu só vou ter o sinal de fato filtrado, perdendo 64 amostras do começo e 64 amostras do final, que na verdade não é mais o sinal. Então em vez de plotar esse, eu vou plotar o y1. Se a gente quer melhorar, colocar o tempo também, a gente pode dizer que o nosso tempo vai ser o tempo também eliminando as primeiras amostras. Length de y ou de t, que é a mesma coisa. Então eliminei as 64 amostras também do tempo. Vamos ver o nosso sinal y2. Ele vai ser o nosso sinal G ali, F, para a gente ver se teve diferença. Então eu vou copiar aqui e ele vai ser o nosso sinal F. Eu posso colocar, em vez de colocar hold on aqui, como agora eu tenho tempo, posso colocar tudo junto. Então eu vou colocar assim, vai ser tempo
e o Y1, e aí depois tempo e o Y2. Então ele vai plotar os dois aí com cores diferentes. Vamos executar. Então perceba aí o nosso sinal. Vamos diminuir um pouquinho o tempo. Eu coloquei muitos segundos, então ficou ruim de analisar. Lá no começo vamos diminuir o tamanho do nosso sinal. Então aqui em vez de 4, vamos colocar só 1 segundo. Então aqui até 1 segundo. Então perceba que no começo perdeu ali as 64 amostras, então ele não está mostrando nada aqui do 0 até essas 64 amostras, mas você não tem mais aquele erro no começo nem no fim. Então vamos dar um zoom aqui. Olha aí, então ele só desprezou as amostras, mas está tudo certinho. Vamos pegar outro valor. Então vamos tentar pegar aqui, nossa frequência baixa, só esses 2 Hz, e tentar atenuar tudo. Então tudo isso daqui, eu quero pegar um passo abaixo, pegar só esses 2 Hz aqui e esse 2,5. Então ele vai pegar 2,5 e mais esses 2 Hz, que é o que a gente vai colocar lá no nosso filtro para fazer a análise dos sensores com baixa frequência. Então eu vou colocar aqui a banda 58, igual a gente fez. F1, vou colocar 2 Hz. E o tipo de filtro, a gente vai colocar o Low Pass Filter. Então, Low Pass Fi. Vamos executar e ver. Então, perceba que eu tenho um 2 Hz contaminado um pouquinho pelos 60 Hz. Que aí a gente eliminaria isso aumentando a ordem do filtro, por exemplo, e deixando ele mais seletivo. Então, aqui está o sinal do filtro na amostra. E aqui está a resposta do nosso filtro. Para a gente analisar melhor, vamos copiar essa parte que a gente fez da frequência, aqui, do espectro, então geração do sinal na frequência, e vamos fazer igual lá embaixo. Então eu vou copiar isso daqui, vou colocar aqui. Então aqui seria o nosso sinal, aqui está gerando espectro na frequência. Então aqui, em vez de Y, eu vou colocar o Y1 que a gente criou. Então o Y1 está relacionado com G, e o G é nosso filtro com o nosso filtro C, que esse filtro C foi o filtro que a gente usou ali, o filtro aproximado, para o nosso microcontrolador. Vamos colocar aqui como sendo um subplot também da nossa figura, igual aqui, para ele ficar na mesma figura. Então aqui eu vou colocar um subplot, e esse aqui vai ser o que fica em cima, o primeiro. Vamos colocar um título também. Aqui seria o sinal filtrado. A gente pode colocar o X-Label como sendo o tempo em segundos, e o Y, a amplitude. Poderia ser volts ou poderia ser amostras, depende da conversão que você faz. Vou deixar volts. E aqui seria o espectro do sinal, frequência, magnitude. Ok, vamos rodar. Então eu vou colocar esse filtro aqui perto da minha foto. Então que a gente consegue ver aqui do ladinho. Esse daqui, o sinal filtrado, vou colocar aqui do lado. Esse daqui, o sinal do filtro, vou colocar aqui em cima, que é o sinal no tempo, ou na amostra no caso. E aqui eu vou colocar o sinal filtrado. Então perceba por essa análise que aqui eu tenho o sinal e eu tenho várias componentes aqui de frequência espalhadas em todo o espectro. Perceba que no sinal filtrado a minha componente aparentemente está só aqui próximo do 0 Hz. Vamos dar o zoom aqui. Como eu coloquei ali para fazer a plotagem a barra para ela aumentar, ela ficou assim muito junto. Então vamos alterar aqui. Um dos parâmetros que eu coloquei foi esse daqui, ó, esse 5. Vamos deixar aqui padrão. Então só para a gente conseguir analisar direitinho. Então vou colocar aqui. Então aqui seria a espessura da barra. 5 está pegando ali o 2 Hz e está ficando ruim. Então vamos deixar padrão para não atrapalhar. E vamos executar de novo. Então aqui está nosso sinal. Aqui vai estar nosso sinal filtrado. Aqui é o nosso filtro. Então eu vou dar o zoom bem aqui
Vamos aumentar isso daqui. Vamos dar o zoom. Dá mais um zoom. Perceba aqui no menos 2 Hz a gente tem um sinal e tem também um sinal aqui no 2 Hz. Usar a mãozinha aqui para a gente verificar. Se a gente for lá no 60 Hz, a gente vai ver que tem um pouquinho. Então vamos andar aqui para o lado até chegar no 60. Ó, então eu tenho uma pequena amplitude aqui relativa aos 60 Hz e também daquele sinal que estava dando o aliasing. Então esses dois aí estão interferindo no nosso sinal. Então é um sinal com frequência maior do que a frequência de amostragem. Só que ele está bem atenuado, então ele está interferindo pouco no nosso sinal. Então perceba aqui no original a gente tem aí bem mais componentes. Esses coeficientes eu posso acessar aqui. Então posso vir aqui e pegar os coeficientes, seriam o C, os coeficientes do filtro. São esses valores aqui que eu vou colocar no microcontrolador para fazer esse filtro. Então na próxima aula a gente vai ver isso daí. Então foi isso e até a próxima.